quem trabalha com comunidades aqui? Quem sabe o que é um Community Manager? Vamos, galera, ninguém sabe nada? Community, comunidades, inovação. Boa. Para quem não me conhece, eu sou Head of Community do Distrito. O Distrito é uma holding de inovação que tem 5 anos no mercado. E nos últimos 2 anos a gente tem feito bastante barulho a partir de uma aliança com KPMG. Faz 1 ano e meio aproximadamente a gente fundou aqui em Curitiba o Distrito Spark Curitiba, junto com grandes empresas. Já ouviram falar do Distrito? Sim? Boa. Quem foi visitar o Distrito? Opa. Só? Boa. E a gente faz inovação corporativa, investimos em startups, pesquisas de mercado. O ano passado aqui no Conecta a gente lançou um mapeamento chamado Paraná Tech. A gente mapeou as startups do estado do Paraná. Já daqui a algumas semanas vamos lançar a atualização, fiquem ligados aí. E também o Distrito faz comunidade. Tem 4 hubs de inovação entre São Paulo e Curitiba. A gente está abrindo o 5º, que vai ter dentro do Hospital das Clínicas. Dentro do Hospital da Clínica, com foco em saúde, tem grandes empresas e o mesmo Hospital das Clínicas levando inovação para a saúde pública. Agora vamos falar de comunidades. Eu conversava com a Marcela Milano, falei, Marcela, Marcela, cadê a Marcela? Hoje está na Rumo, e depois falei com o Mac, quero trazer umas pessoas bacanas para falar de comunidade. Como estratégias de comunidades podem ajudar a inovação. E aí eu pensei, quem eu vou convidar? Tanta gente trabalhando. Beleza. E aí busquei 3 perfis bem diferenciados, que vou convidar agora no painel. E o primeiro é uma startup. Uma startup que nasceu como comunidade. Uma startup que trabalha muito bem isso. E essa pessoa tem uma experiência em grandes empresas, como Community Manager interna dentro de grandes empresas. Ela também trabalhou em uma grande empresa de tecnologia e hoje está como Community Manager nessas startups, que é o Nubank. Eu quero, por favor, um salva de palmas para Raquel Forastieri. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Beleza. Temos uma startup, experiência com uma startup. Aí pensei, grande empresa. Quais são as grandes empresas que inovam no Brasil? E tem uma que faz isso muito bem. Eles têm programas de aceleração, investem em startups, realizam vários hackathons ao longo do Brasil, se relacionam muito bem com os empreendedores e com as startups. Eles têm projetos de impacto social. E esse cara que eu vou convidar agora, ele é Community Manager. Só que ele não sabe que é Community Manager. Ele tem um cargo de inovação, mas ele circula muito bem no ecossistema. Faz muito bem esse trabalho. Essa empresa é a Ambev e vou chamar aqui o Bruno Stefani. Boa, Bruno. Vamos lá. Estão gostando? Estão gostando? Estão tímidos aí, falando assim, né? Boa. Então, temos uma startup, uma grande empresa, que falta? E aí pensei, tem B2B, B2C, tem C2C. Vou chamar alguém que trabalha com uma comunidade de pessoas para pessoas. E aí comecei a buscar nas redes sociais, eu conheço várias, mas qual é a mais importante ou a que mais está destacando, que faz um trabalho incrível? E aí encontrei uma comunidade que trabalha com mulheres, trabalha muito bem essa questão de diversidade e inclusão, com mulheres de tecnologia. Elas falam de tecnologia, falam de produtos, inserção no mercado laboral de mulheres na área de tecnologia. Essa comunidade se chama Mulheres de Produto e eu vou convidar aqui a Samantha Alvarenga. Boa, Samantha. Por favor, um salva de palmas para todos os convidados aqui, por favor. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Como as comunidades
podem ajudar nas estratégias de inovação, seja uma startup, uma grande empresa ou comunidades do tipo C2C. Eu vou começar com a primeira pergunta, por que vocês desenvolvem comunidade? Tá bom? Quer começar, Raquel? Pode ser. Oi, gente, boa tarde. Como o Emiliano falou, hoje eu estou à frente da Nu Community, para quem não conhece, é a comunidade oficial do Nubank. Esse papel Community Manager é uma coisa nova, talvez, para muita gente, mas nesse ecossistema e entre startups é uma coisa já bem amadurecida. E eu vou contar brevemente, assim, a Nu Community ela tem 3 meses, mas a gente tinha até uma expectativa de atingir nesses 3 meses 5 mil membros e hoje a gente tem 46 mil, que é um número bizarramente bom, mas isso só mostra que essa tendência de comunidade é uma coisa que, assim, é para ontem. E eu acredito muito que, por que as marcas investem nesse modelo? Basicamente para criar uma conexão, basicamente para trazer essas pessoas que têm uma coisa muito forte em comum, uma paixão muito forte em comum, para um ambiente onde elas possam interagir, onde elas possam conversar a respeito, onde elas possam se divertir, vivendo o que elas acreditam e vivendo a marca, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Emiliano. Para a gente, acho que é fundamental, assim, desenvolvimento de comunidades e estar próximo do ecossistema por vários motivos. Assim, pensando como uma grande empresa, e não só falando de Ambev, mas falando de toda a grande empresa, hoje, uma estratégia de inovação aberta mesmo, de estar aberto para novas tecnologias, para o que está sendo criado fora dos muros da grande empresa, acho que é fundamental para você estar bem conectado. Acho que é super importante entender que as maiores inovações, talvez, do seu setor, elas não acontecem dentro da sua empresa, elas acontecem fora. E aí, como é que eu estou ligado nos desenvolvedores, nos cientistas de dados, nos profissionais de UX, nesses talentos e nas empresas que estão desenvolvendo soluções? Eu acho que lá como Ambev, lá na companhia, a gente tem algumas iniciativas que provam isso. Talvez a mais recente, que foi a aceleradora de sustentabilidade que você comentou. A gente lançou as nossas metas de sustentabilidade para os próximos anos, só que eu não produzo soluções para atender isso. A gente tem metas de energia, embalagem, água e agricultura. Como é que eu levo essas minhas oportunidades, esses meus desafios para o empreendedor que está começando uma empresa e a gente junto constrói uma solução? A ideia é muito, cara, vem cá, conversa comigo, eu vou abrir o meu problema, eu vou te ajudar, eu vou te contar sobre o meu setor e um pouco do que eu estou vivenciando. E você, junto com a sua solução, consegue construir uma empresa, que hoje muitas vezes é apenas uma solução, mas pode virar uma grande empresa, junto comigo. A gente vê diversas hoje empresas fazendo isso e conseguindo resultados. E no outro lado também, acho que desenvolver comunidade, muitas vezes é entender de perto o consumidor, entender as mudanças que estão sendo feitas aí, porque eu falo muito sobre tecnologia, inovação, e parece que o que a gente está vivendo hoje é só sobre tecnologia, sendo que, de verdade, o que a gente vive hoje é uma grande mudança de comportamento do consumidor. Eu brinco que Uber, Airbnb são empresas hoje, são startups hoje que são muito grandes, porque elas entenderam que o consumidor mudou. Tem um fato engraçado que quando a gente era pequeno, pelo menos eu, minha mãe sempre falava, não entra num carro do estranho e não aceita a balinha dele. O Uber é exatamente isso. Você pede um carro de uma pessoa que você não conhece e você aceita ali uma balinha. Então, se esse comportamento não fosse quebrado, não é pela tecnologia que o Uber chegaria onde ele chegou. E acho que é um pouco disso que a gente vivencia, acho que todas as grandes empresas, e tenta entender cada vez mais, estando mais próximo ali da sua comunidade. No caso de grandes empresas, diferentes comunidades para fins específicos, né? Boa. É isso, né? Pessoas antes de tecnologia, né? Disso estamos falando. Samantha? Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Samantha, estou representando aqui a comunidade Mulheres de Produto e diferente, então, do Bruno e da Raquel.
A nossa comunidade ela não é vinculada a nenhuma empresa, então é uma comunidade 100% voluntária, 100% orgânica, ela não tem nada a ver com nenhuma, não ganha dinheiro, nada disso de nenhuma empresa. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho na Log, sou Product Manager e a gente faz tudo voluntário. E por que essa comunidade existe? Por que existe uma comunidade feita organicamente e voluntária? No caso, é para conectar pessoas que têm o mesmo interesse e que, no caso nosso, que são das mulheres, é para que a gente conecte as pessoas que sentiam os mesmos problemas, só não estavam juntas conversando sobre a mesma coisa. Então, é um sentimento de precisamos fazer alguma coisa, só que as pessoas precisavam de um lugar para se conectar e se conversar e se entender e pensar juntos o que fazer para melhorar isso. Então, a comunidade de mulheres de produto, ela existe justamente de um gap que existe na própria sociedade. Então, já que não está acontecendo na sociedade, que a gente vê muitas mulheres no mercado de trabalho na parte da tecnologia, então como que a gente pode juntas fazer isso? Então, nossa comunidade, ela existe para isso, né? Então, também é por pessoas e para conectar pessoas. No fim, tudo o mesmo propósito. É muito bom, né? Bem inspirador, né? O trabalho que vocês fazem. E vocês faz 1 mês, 2 meses, começaram a fazer eventos aqui em Curitiba, né? Isso. Não sei, alguma mulher aqui conhece Mulheres de Produto? Aí, o Mulheres de Produto chegou em Curitiba faz... Acho que esse é o 2º mês, então já a gente vai explicar melhor como que funciona a comunidade, mas a gente tem meetups mensais em todas as cidades que a gente conseguiu fazer e em Curitiba começou mês passado. Então, se vocês puderem, mulheres que trabalham com tecnologia e produtos digitais, procurar saber e tentar participar desses meetups é bastante importante, é bastante inspirador. Eu digo que a comunidade mudou a minha vida, assim. Começando pela profissional, mas também um pouco pela pessoal. Então, mulheres que trabalham com tecnologia em Curitiba estão convidadas a participar dos meetups que acontecem aqui também. Muito bom, muito bom. Vou passar aqui, Raquel, conta um pouco aí do Nubank. Ele nasce com a força da comunidade, né? Eu nunca vi placas de marketing viral, muito investimento de marketing do Nubank. Ele nasce e escala com o poder da comunidade. Eu queria que você conte um pouquinho sobre isso e como vocês fazem para engajar essa comunidade, como manter ela sempre ativa. O Nubank é um case, se a gente pode chamar assim, que a gente nunca viu igual, né? O amor das pessoas pelo Nubank é absurdo. Eu acredito muito que, óbvio, elas entenderam e compraram e acreditaram no produto e aí passaram a amar fanaticamente. E não à toa, o Nubank também falou, a gente vai fazer você, cliente, nos amar fanaticamente. Então, eu acho que, como você falou, não teve muito investimento de publicidade, não teve, porque o produto em si entregou o que eles estavam esperando, entregou a solução para um cenário que parecia não ter solução. Então, eu acredito que isso por si só já gera um engajamento orgânico, mas é fato que a gente precisa manter essas pessoas interessadas, essas pessoas que são os nossos embaixadores, sim, do nosso lado, sabendo em primeira mão, sendo informados sobre todas as novidades. Eu acho que isso você dá com exclusividade, uma novidade para um brand lover, para alguém que ama uma marca. Acho que não tem reconhecimento maior, assim, você, sei lá, trazer alguma coisa antes da imprensa, sabe? E isso acontece na Community. Então, eu acho que além dessa confiança mútua que a gente estabeleceu com os nossos clientes, então é uma forma da gente entregar uma informação para ele em primeira mão, a gente também precisa mostrar para ele que ali ele vai ter, além dessa informação, ele pode se inscrever para um teste de um novo produto, por exemplo. Ele vai estar por dentro. Isso é muito bacana, né? Do desenvolvimento do produto, né? Eu acho que trazer ele assim
poxa, às vezes tem clientes que sabem mais do que os próprios Nubankers, de tanto que eles amam a marca, assim. E aí, cabe à marca, cabe à empresa trazer essa base, essa fanbase para perto. Mostrar que, tipo, vamos construir isso juntos, sabe? E eu acho que é por isso que as pessoas vão se apaixonando, porque quando você traz para perto, quando você mostra que a sua opinião ou o seu feedback estão sendo aplicados, inclusive na comunidade. A gente, como eu falei, a gente tem só 3 meses de no community e a gente sempre está aplicando e fazendo melhorias e é muito louco porque as pessoas, elas já postam que a gente fez uma melhoria antes da gente comunicar, não dá tempo de comunicar. E é sempre para alguma dor ali que eles estão relatando muito e eles já falam, olha, apareceu tal funcionalidade, a gente viu aqui. Então, isso eu acho que é muito legal, sabe? Eles entendem e eles veem que eles estão sendo ouvidos e que o produto conversa com eles e vai sendo desenvolvido junto com eles, sabe? Muito legal. Colocam o cliente em primeiro lugar, são pessoas e entre eles ajudam, né? Esse lance de atendimento, o atendimento de excelência, o customer success, a comunidade, ele ultrapassa esse limite. Eles ajudam entre eles. Então você faz um bom trabalho, engaja e vai sozinho, né? Claro, tem que estar de olho, tem que monitorar, tem que... Eu acho que é isso, né? As pessoas também, quando a gente fala de comunidade, existe uma parte talvez um pouco impopular que são as regras, né? Toda comunidade precisa de regras, ela precisa de um time, ela precisa de um flow, ela precisa de um jeito ali para ela acontecer e para aquilo se tornar algo relevante, né? Para trazer relevância e trazer informação. Então, eu gosto muito, apesar de muito impopular, eu gosto muito de quando a gente aplica regras e conforme as pessoas vão entendendo que elas fazem sentido, que elas trazem resultado, porque a informação vai sendo cada vez mais relevante, esses membros, eles se tornam embaixadores, administradores, moderadores, eles vão criando um ambiente onde qualquer pessoa que entra nova ali, eles falam, opa, peraí, a gente já estabeleceu uma regra aqui, a gente já estabeleceu um fluxo. Se você quer participar, pode vir, é mais que bem-vindo, mas vamos fazer isso aqui e realmente trazer o melhor do melhor que a gente pode ter, né? Muito bom, muito bom. Bruno, o que vocês fazem para engajar aí, trazer mais empreendedores, startups? Eu acho que tem algo muito forte também da cultura da companhia, né? Que é gastar a sola de sapato. De sair um pouco do escritório e percorrer o Brasil tentando achar uma startup nova, uma solução, um talento de tecnologia. Hoje mesmo, assim, acho que o exemplo de hoje talvez seja o mais emblemático para mim. Não só pelo evento, mas hoje eu cheguei de manhã, fui visitar 2 aceleradoras e encontrei um empreendedor que estava de verdade ali na garagem do prédio, construindo algo novo que eu falei, pô, isso me interessa, vamos conversar. Ele está no Google, ele está nos mapeamentos da Distrito, mas talvez eu não enxergasse, talvez eu não visse. E o Brasil, em termos de tecnologia, de inovação e de startup, ele está crescendo muito. O Brasil é um país muito grande, né? Você tem densidade aqui no Paraná, Santa Catarina, Recife, São Paulo, só que é muita oportunidade e acho que a companhia também, por ser uma empresa transversal, ter uma cadeia muito grande, a gente está sempre de olho em tudo. E aí não tem muito jeito, é sola de sapato mesmo. Acho que o meu time também lá em São Paulo e espalhado pelo Brasil, ele tem que de alguma forma ser a cara da companhia, né? Hoje o empreendedor ele tem tanta coisa para fazer, desenvolver o produto, vender, criar sua comunidade, testar, falar com o usuário, que às vezes ele esquece, ele fala, pô, será que eu podia bater na porta ali da Ambev, da Nubank para falar com eles? E não necessariamente só para vender a solução, muitas vezes a gente abre a companhia para dar mentoria, para ajudar, para falar, cara, vem para cá, conversa com um especialista nosso, a gente tem pessoas aqui que entendem de logística, marketing, vendas, e acho que a gente consegue ajudar também. Acho que tem um ponto importante aqui para falar, que é a gente está vivendo essa febre da inovação, das startups, mas isso é muito novo e ainda é muito pequeno. O ideal para a gente é a hora que isso se espalhasse pelo Brasil inteiro. Então, acho que toda grande empresa, e principalmente as comunidades que elas estão sendo criadas, elas têm que ser fortalecidas, elas têm que ser apoiadas.
Acho que a gente lá em São Paulo participa da comunidade da 011, está ali no grupinho e tal, e você vê, pô, basicamente toda vez que tem alguma discussão, você aprende muito, você vê uma oportunidade, você pode ajudar, você pode dar um feedback de falar, cara, não vai por aí porque eu já testei e não deu certo, e isso para o empreendedor é muitas vezes economia de dinheiro, e economia de dinheiro para o empreendedor no fim do dia é vida ou morte, né? Porque ele tem um tempo ali, ele tem um caixa limitado, que se der certo o produto e ele decolar, sucesso, se não é falência. Então acho que tem esse papel também. A gente de alguma forma tenta ajudar, e aí seja um estudante, um empreendedor, ou até às vezes startups mais maduras, com um pouco do que a gente tem de experiência de mercado. Muito bom, e vocês têm também os eventos, hackathons, prêmios, isso gera um incentivo. E vocês entenderam a diferença, né? Agora a Samantha vai contar um pouco mais sobre isso. Tem regras, tem uma plataforma, né? Tá de alguma maneira organizado. No caso da Ambev, são muitas comunidades, então é circular. Sempre está pipocando a mensagem do Bruno aí. Alguém conhece, alguém me indica, vocês sabem sim. Isso, mentoria é super importante. Os executivos de grandes empresas acham que eles estão fora desse ambiente mais ágil e digital, mas ele tem um conhecimento de 20, 30 anos de experiência no mercado. Isso é super importante e isso engaja também. Eu acho assim, até mais importante do que desenvolver a sua comunidade é como é que a companhia participa da comunidade que existe, assim. A gente tem ali, a gente tem pelo Brasil diversas comunidades com um propósito. Mulheres de produto, por exemplo. Cara, o que a Samantha quer fazer? O que a comunidade Mulheres de Produto quer fazer? O que eles querem? E aí, como é que a gente pode apoiar? E não eu simplesmente querer colocar os meus interesses dentro de comunidades. Eu acho que a gente hoje, como toda grande companhia, na verdade, tem necessidade de talentos, de soluções, de ideias novas e tem a oportunidade de pensar coisa nova. Conforme você consegue abrir a companhia, no nosso caso, para ouvir, muita coisa nova vem daí. Eu sempre gosto de falar que os cérebros que estão fora da companhia conseguem pensar muito mais do que os cérebros de dentro, né? Então, como é que a gente trabalha em harmonia? Como é que trabalha em conjunto? Vou contar um pouco melhor sobre o Mulheres de Produto para contextualizar. O Mulheres de Produto é uma comunidade que foi criada por 2, 3 amigas, assim, que elas se juntaram, inclusive uma delas é da Nubank, é a Jaque. Elas se juntaram inspiradas num outro grupo que existe no Vale do Silício, que se chama Women in Product, que juntava as mulheres que trabalhavam com tecnologia para elas tentarem se ajudar. E aí ela simplesmente, sei lá, criou um Slack, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de trocar mensagens. Ela criou um Slack e começou a postar no Medium dela, no LinkedIn delas, né, e tudo mais. E aí, de repente, surgiu umas 20 meninas, aí, de repente, tinha umas 120, aí, de repente, a gente viu, tinha menina de outras cidades, aí, de repente, tinha 500 mulheres. Quando a gente viu, hoje em dia, a gente tem quase 3.000 mulheres inscritas no nosso Slack. E isso foi tudo orgânico, 100% orgânico, ninguém manda em ninguém, todo mundo se ajuda. Então, eu digo assim que a comunidade, o impulso dela é o que já nos move como mulheres, é chegar no trabalho e ser a única mulher no trabalho, é chegar na faculdade de computação e ser a única mulher da faculdade de educação. Então isso já está segurando na nossa vida desde sempre. A hora que a gente vê esse movimento, a gente fala, poxa, eu quero ajudar também. Então, o Mulheres de Produto, ele é isso. Então, assim, quando a gente fala assim, começou aqui em Curitiba, foi porque alguma mulher de Curitiba entrou no nosso Slack, viu que era super legal, se identificou e falou assim, poxa, mas por que não tem aqui em Curitiba? Aí a gente fala, por que você não faz? Aí junta umas 3 amigas aqui de Curitiba, faz, aí quando vê já está rolando há mais de 1 ano. Então é super orgânico, é super legal e nem às vezes a gente tem a dimensão do tamanho que ficou a comunidade. Então, por exemplo, quando o Emiliano fala que ele procurou nas redes dele, quais comunidades estão funcionando aí que vocês acham legal? E Mulheres de Produto ser uma das primeiras,
poxa, nem a gente tem essa dimensão, porque foi tão orgânico, foi tão meio, entre aspas, sem querer, e aconteceu tudo isso, né? Então, hoje em dia, a gente já está em 8 cidades, né, os meetups. Online, a gente tem mulheres do Brasil inteiro, inclusive mulheres que moram fora do Brasil ou gringas que moram no Brasil. A gente tem, para engajar, já pegando o gancho da outra pergunta, então, a gente tem, então, o nosso Slack, que só mulheres podem entrar, mas a gente produz conteúdo, então existem muitos artigos sempre escritos por mulheres no nosso Medium, a gente tem podcast, sempre mulheres fazendo e mulheres sendo entrevistadas, tem no YouTube, tem no LinkedIn, tem em todas as redes sociais, e a gente produz conteúdo para todo mundo, mas a ideia é que nós nos fortaleçamos, nós mulheres. Então, somos nós para nós, mas que no fim das contas a gente está ajudando a comunidade de tecnologia como um todo, né? A gente está se ajudando. Então é aquela velha história do tipo, se você está excluindo as mulheres do mundo da tecnologia, você está tirando 50% da população desse mundo. Então não faz sentido você ser enviesado por só 50%. Então a gente tenta trazer as mulheres de forma bastante orgânica e super funciona, assim. Então a gente não tem alguém mandando em alguém. Então é tipo assim, poxa, sei lá, o próprio YouTube, o nosso LinkedIn, o nosso Spotify, o podcast, foi porque alguma das mulheres um dia falou assim, poxa, todo mundo tem podcast, por que acho que a gente não tem um? Aí a gente fala, mas por que você não faz então? Chama mais umas amigas e vamos fazer. E tudo foi surgindo assim na comunidade. Todas as cidades foram abertas assim, todas as nossas redes sociais foram feitas assim, e a gente vai crescer cada vez mais assim, organicamente, impulsionada por... eu digo que assim, eu percebo que tem muitas mulheres que, como elas dentro do microcosmos dela na empresa, como elas não têm muita voz, quando a gente dá voz a ela para uma outra coisa, elas se engrandecem. Então elas se tornam uma outra pessoa, uma pessoa muito mais encorajada, e aí ela vai em frente, aí junta com mais algumas, aí vai que vai. Então é mais ou menos esse o espírito da comunidade, e para engajar é uma coisa bastante orgânica, que é a gente se ajudando. O nosso lema como se fosse a visão de uma empresa, né? Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então começa no profissional, mas quando a gente vê, a gente já está envolvida pessoalmente com as mulheres da comunidade, já está chorando uma no colo da outra, já está a gente se ajudando, uma arranjando trabalho para outra, já aconteceu muito isso, já teve várias iniciativas legais que às vezes até fogem, já acontecem coisas da comunidade que a gente nem sabe mais, está acontecendo organicamente nas cidades. Então é mais ou menos por aí o que acontece, o nosso engajamento. É muito legal, e aí você vê, né, quando você tem um propósito bem definido, aí que funciona, aí que inspira, aí que chama mais pessoas. Quando você tem valores também, e tem um interesse em comum, aí está o segredo de formar uma comunidade ou engajar, já seja fomentando, monitorando ou de maneira orgânica. Agora, quando você tem um propósito, um interesse, no caso das mulheres, a gente sabe que tem uma dor aí, mais com tecnologia ainda, né? Então, isso é super interessante, e super... assim, é interessante ver como elas se engajam, às vezes, de maneira orgânica, sem a gente puxar, mas você também tem que estar aí. Ou o fato, achei legal isso que você falou, por que vocês não têm um grupo de YouTube? O que eu escuto sempre, deixa aí que eu vou criar e vou te mandar. Cara, não, é simples, por que você não cria? Então, isso é uma ação de engajamento, né? E eu senti muito isso com a Jaque, né, que é uma das fundadoras, que eu tenho mais contato, que quando eu conheci a comunidade, eu falei, poxa, que lugar interessante, né? Me identifiquei de momento, aí eu lembro que elas sempre falavam assim, a gente precisa agora de pessoas que ajudem a comunidade. E ela falou, eu lembro dela falar especificamente assim, a gente precisa de owners, precisa de owners para o YouTube, para o LinkedIn, quem está afim? Eu quero. E aí organicamente vai mudando. Eu já fui
a ajudante do YouTube, aí em determinado momento eu já não podia ajudar porque eu estava no trabalho fazendo muita coisa, eu não conseguia, mas outra menina já pegou, e aí agora eu faço os meetups de Campinas, e eu já deixei na mão de outras 3 meninas, então é assim, vai acontecendo. Então é bem isso, assim. É bem legal como acontece na nossa comunidade. Eu percebo que é um case bem diferente, assim, que eu já vários lugares eu ouvi e falei assim, poxa, mas dessas comunidades de produto eu percebo que vocês são uma das mais organizadas, né? E nem a gente sabe direito como, é essa questão de ter o propósito meio que não só profissional, mas de vida, sabe? De ter mulheres engajadas para outras mulheres. Você falava organicamente, e as pessoas têm essa percepção que vocês são organizadas. Eu acho que, por causa desse propósito, esse interesse, e tem um post da Jaque, bem lá no começo, que ela define o tom de voz dessa comunidade. Isso é muito importante, define o tom de voz. Pode ter homens? Não, não pode ter homens. Por quê? Assim, assim, assim. Beleza. Pronto, acabou. Então, essas são regras que fazem que depois parece que é orgânico, claro, bem organicamente, mas você definiu o tom de voz, né? A gente começou bastante orgânico, mas conforme, é aquela coisa, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, conforme vai crescendo, aí a gente tem que começar a pensar em coisas. Então, por exemplo, coisa muito mínima assim, mas que me mostrou bastante como a comunidade está crescendo e que realmente algumas atitudes às vezes precisam, algumas regras precisam ser tomadas. Então, por exemplo, a gente tem, não sei, vocês conhecem o Slack, sabe o @here, que é quando você chama e notifica todo mundo? Estava sendo usado muito, e as meninas estavam ficando muito bravas, porque eu estou no trabalho e vocês ficam me mandando mensagem que não deveria e tudo mais. Aí a gente, aí junta um grupo de mulheres, fala, vamos lá, vamos conversar sobre isso, a gente precisa tomar uma atitude. Então, beleza, então só as board members, que são, sei lá, umas 5 meninas, têm acesso ao @here. Ok, mas vamos continuar, vamos conversar. Mas isso depois de muito tempo, não, gente, é assim que funciona e tudo mais. Mesmo conversando não rolou, então a gente cria uma regrinha. Mas é sempre tentando conversar e sempre baseado no que a gente acredita. Querem adicionar alguma coisa sobre engajamento? Vamos lá. Canal de comunicação. Toda comunidade deve ter um canal bem definido, beleza? Pode ser uma rede social ou Slack, grupo de WhatsApp abunda, né? Abunda. E qual é o canal de comunicação? Conta um pouquinho aí, Raquel, como vocês se comunicam com a comunidade. Falando especificamente do Nubank, porque eu tenho uma experiência em gerenciando outras comunidades já. O Nubank é um caso à parte, porque existe uma plataforma criada para isso, inclusive uma plataforma bem conhecida no mercado, se chama Discourse. Então, ela é base da nossa comunidade, é por ela que a gente trabalha em melhorias, a gente trabalha num esquema mesmo de gamificação, assim. E é perfeito, porque conforme aquele membro vai interagindo, vai postando o que ele tem de dúvida, ou ele resolve uma dúvida, uma pergunta de um outro membro, ele vai evoluindo ali nos badges, né? Na certificação, digamos assim, que ele vai ganhando. E com isso, ele vai entrando em grupos diferentes, que faz com que a gente possa até, para esse grupo aqui, que é um grupo que fala bastante e tal, que sempre tem discussões, a gente pode oferecer alguma coisa diferente de um outro grupo que fala só de amor à marca. Então, essa plataforma é muito curiosa e eu acho que ela facilita muito a nossa visão do todo, como as pessoas estão engajando e qual que é a curva de engajamento, enfim. Mas, falando de outras plataformas, por exemplo, tenho experiência de trabalhar com comunidades externas que a gente traz para perto da marca e atua em conjunto. Então, realiza, às vezes, um evento dentro da casa da empresa, daquela comunidade externa que está num grupo de Facebook, por exemplo. E que é super valiosa, assim. Eu sempre falo isso com o pessoal lá do Nubank, que quanto mais comunidades forem surgindo fora do nosso ambiente, melhor. Isso quer dizer que subgrupos, outros temas, uma dúvida específica, um tema específico está sendo desenvolvido em outros grupos e isso só faz com que a gente fortaleça, né, o nosso propósito, a nossa marca.
Mas a gente precisa trazer para perto, a gente precisa mostrar que tem valor, que aquele grupo a gente está vendo e que a gente sabe que eles buscam a informação correta, que eles buscam fortalecer o que a gente fala para eles, enfim. E isso eu pude experienciar trazendo comunidades para perto, fazendo eventos com comunidades. E teve também uma experiência muito particular, que foi uma comunidade interna. Como trabalhar dentro de uma empresa, informações, engajamento, fazer com que aqueles funcionários realmente façam parte de uma comunidade específica, e nesse caso era um aplicativo que foi desenvolvido por uma comunicação interna de uma multinacional, e lá a gente podia... Cara, foi uma coisa muito louca, porque foi há 3 anos, e na época não se falava muito de gerenciamento de comunidades. Sabia-se o que era, mas não se falava muito. E o mais incrível é assim, tá bom, vamos engajar o pessoal fazendo um sorteio, Lollapalooza. Óbvio que todo mundo vai querer participar, mas o quanto daquelas pessoas vai continuar lá? E vai continuar interagindo com um conteúdo relevante, né? Que eu acho que, se não for relevante, eu acho que qualquer comunidade pode ruir. Se aquela informação não for correta, importante, se começar a flodar de muita gente falando nada, né? Então, acho que fica complicado, por mais que a plataforma seja ótima. Então, nesse caso especificamente, era um aplicativo, era comunicação interna, mas, de novo, a gente também podia ir mexendo e mudando e trazendo isso para o offline. Acho que a plataforma pouco importa, sabe? O que importa mesmo é como você usa ela ao seu favor e como você faz essa mescla de online com offline, que eu acredito muito. A gente precisa trazer as coisas para o offline, porque é ali que a gente certifica que aquela conexão é real, que a gente olha no olho, que a gente troca, que a gente fala daquela paixão que a gente divide. Então, inclusive eu quero entrar no Mulheres de Produto, viu? Já amei. Super convidada, e todas as mulheres aqui também. Já eu falo. Community manager, né? Faz com as redes sociais, é aquele cara que trabalha com redes sociais, né? Ficou, e agora que está mudando isso, né? Com a onda dos coworking, aceleradoras que criam sua comunidade, enfim, investidores que criam um grupo de startups investidas, né? Isso é muito importante. E é muito comum essa confusão do papel do analista de redes sociais com o gerenciamento, né, de comunidades. Assim, você vai ver, não tem nada a ver, né? Elas podem se conversar, inclusive eu acho incrível quando isso acontece. A gente fazia muito isso para promover esses encontros de grupos externos dentro de uma empresa de tecnologia, a gente divulgava nas redes sociais. Então, assim, você quer fazer parte dessa comunidade? Você pode. A gente está mostrando que ela existe. Então, tá aqui o link, se inscreve, e a pessoa engajava até entrar nessa comunidade também. Então, que a gente acabava promovendo, que era externa, enfim, uma parceria que era um sucesso mesmo. Eu concordo 200% com o que você falou do offline, do olho no olho, assim. É muito engraçado, assim, no mundo cada vez mais digital, a gente esquece a importância desses contatos. Sei lá, eu estou aqui agora, depois vou sair daqui, vou conversar com um monte de gente que está na plateia, que genuinamente identificou uma oportunidade de conversar com a Ambev e fala, vou procurar o Brunão ali para discutir uma ideia. E aí as conexões acontecem. Muitas vezes a gente, por exemplo, está nos mesmos grupinhos de WhatsApp, mas não se conhece e não fecha negócio, e não troca informação, porque, cara, é muita informação. No mundo digital, querendo ou não, hoje você tem tanta informação que o desafio de você escolher o que você lê, o que você não lê, é muito difícil. Acho que lá na companhia é exatamente o que você falou, assim, você tem o community manager, você tem as pessoas distribuídas pelo território para fazer contato com a startup, mas funciona mesmo a hora que cada colaborador lá, ou especialista de negócio, ou até pessoas de níveis mais altos, elas entendem que elas são o community manager.
que elas precisam estar dentro dessas comunidades. Faz muito mais sentido o especialista de logística da companhia estar nos eventos de logística correto, conversando com os empreendedores que estão construindo coisa nova, porque ele sabe exatamente ajudar o empreendedor, ele sabe o que faz sentido para a companhia ou não, e aí a gente de fato consegue inovar. Quando a inovação, o contato com a comunidade depende de uma só pessoa, você acaba limitando muito o potencial de algo que é gigantesco. Você acaba de fato virando o gargalo da inovação e da interação. A ideia é entender que, de novo, a inovação hoje ela é aberta, todas as pessoas da companhia de alguma forma precisam estar interagindo com esse ecossistema, nos canais corretos, conversando nos fóruns certos, participando dos eventos. E eu acho que aí de fato a gente consegue construir coisa nova. E vocês desenvolveram uma plataforma global para hackathons, né? 100% online. Conta um pouquinho. Sim, a gente estava falando de canais de comunicação, né? Sim, então, sim. achei bem bacana isso. Sim, eu acho que o grande desafio e a grande vantagem de qualquer empresa global é que você consegue entender globalmente o que está dando certo e o que está dando errado. Sei lá, imagina que você está pensando numa solução de blockchain. Mas ao mesmo tempo que você está pensando no Brasil, tem alguém na Ásia com a mesma ideia. Se ele começou na frente e está mais desenvolvido, olhando o produto, poxa, deixa o cara aí, deixa ele testar, desenvolver, e a partir daí você, com os conhecimentos dele, entende o que dá para escalar ou não. Acho que você tem que saber usar o fato de ser global. E aí, para talentos hoje, principalmente quando a gente fala de programação, quando a gente fala de ciência de dados, que mexe muito com algoritmos, você tem isso espalhado pelo mundo inteiro. Como é que uma empresa global consegue colocar todo mundo dentro de uma plataforma e, de fato, gerar desafios e conversas, né? Eu acho que a gente precisa também entender que foi o que eu falei antes. Eu não quero ficar toda hora interrompendo com os meus problemas, com as minhas oportunidades, com os meus desafios. Eu quero estar ali para, de alguma forma, agregar, para, de fato, estar participando. É natural hoje nas redes sociais e grupinho, todo mundo olha para mim e fala, pô, o Brunão da Ambev, vou ligar para ele para pedir cerveja para o meu evento. É normal, assim, mas o que tem acontecido ultimamente, conforme a gente vai se posicionando, cara, tô com uma ideia aqui de negócio, puta, posso discutir com a Ambev? Cara, você poderia ser mentor da minha startup? A gente está começando algo aqui que eu acho que vocês conhecem mais do que a gente. Queria ver se realmente isso é um problema ou se o que eu estou pensando não faz sentido. Para a gente, acho que essa forma de interagir é muito mais eficaz. Assim. Plataformas online são super, super boas, mas eu acho que eu sou um pouco mais informal. O meu telefone celular está no meu LinkedIn. Cara, manda uma mensagem. Ligar normalmente eu não atendo, mas pode mandar uma mensagem que eu vou responder, vou colocar em contato com a pessoa certa. Eu acho que você dar cara e ter um canal de comunicação claro é muito mais fácil, né? Normalmente o empreendedor, quando ele vê uma grande empresa, puta, para quem que eu vou... Como é que eu vou entrar em contato? Eu vou mandar para o saque @... Não, assim, é muito mais interessante para ele e muitas vezes para a gente também, que pode ajudar, pode até descobrir algo novo que não tinha pensado, quando você tem as pessoas ali interagindo. Muito bom. Canal de comunicação, por que escolheram o Slack e as outras plataformas? A comunidade começou com o Slack e o Slack nos permite ser um ambiente controlado. Então, só tem as mulheres, a gente se sente à vontade para conversar sobre o que a gente quiser. Então, eu até brinco assim que às vezes dá a impressão de que a gente fica lá falando mal sobre os homens o dia inteiro. Não é isso, a gente está lá para conversar sobre assuntos profissionais. Às vezes a gente fala de questões relacionadas a gênero, sim, porque a gente está lá, são 3 mil mulheres tentando se ajudar e às vezes a gente quer conversar sobre alguma coisa sobre isso. A gente arranja trabalho uma para outra, a gente já conheceu ao vivo. Por exemplo, eu estou aqui hoje, estou conhecendo Curitiba por causa do Mulheres de Produto. Eu já conheci um evento que fui presenteada para ir para um evento em São Francisco, porque alguém na comunidade me falou que eu nem sabia que existia. Então o Slack é mais por conta de ser um ambiente controlado mesmo, que a gente consegue falar abertamente tudo que a gente quer, e nos meetups também, ao vivo, a gente consegue ter essa conexão ao vivo, essa coisa do olho no olho, né?
Mas assim, os outros nossos canais é de consumo de todo mundo, assim, então Facebook, LinkedIn, tudo, assim, a gente vai comunicando por esses canais, mas eles são abertos. Você falou um negócio que é muito legal, assim, que é você consegue se informar estando dentro das comunidades. E é perfeito, porque as pessoas que estão ali têm os mesmos interesses que você, elas estão procurando a mesma coisa, e o que elas acham realmente incrível, elas compartilham. Então, assim, você tem uma curadoria ali, você se informa de um jeito muito mais... não necessariamente mais rápido, mas você tem por trás uma curadoria dos assuntos que te interessam. Eu participo de boa parte das comunidades de startups do Brasil. E, cara, o pessoal está ali discutindo os assuntos que realmente eu gosto. E isso é muito bom, assim, porque além da notícia em si, da informação em si, você tem a discussão na sequência. E isso ajuda muitas vezes você até dizer, pô, isso é verdade ou não, e aí começar alguma coisa em cima disso. São as famosas threads do Slack, né? Então a gente tem os canais. Então assim, a gente tem um canal só para livros. Então alguém vai falar assim, poxa, comprei esse livro aqui, ou então eu estou a fim de comprar esse livro, vocês acham que vale a pena? Alguém já leu, não leu? Um canal sobre cursos, poxa, eu vi esse curso online, alguém já fez? É legal? Ou então um canal só sobre Curitiba, tem de todas as cidades. Ou um canal falando sobre situações chatas que aconteceram no trabalho. Ou um canal sobre o YouTube, quem está ajudando a fazer. Então, é bem isso que você falou, assim. Então, por exemplo, eu vi um livro lá na prateleira. Será que eu compro esse livro? Será que ele é bom? Vou perguntar aqui para as meninas para ver se é bom. E aí tem 15 meninas respondem, assim, porque metade já leu, metade está interessado. Então, é muito legal, porque eu me sinto completamente segura e confio 100% na comunidade para várias questões profissionais e para mim e para a minha vida, assim. O Slack é bem bacana, ele organiza por interesses e você deixa que as pessoas criem seus próprios canais. Sim. E isso também é uma forma de engajar e eles mesmos se organizam nas conversas. Eu esqueci de falar uma também, que é o Meetup. O Meetup é uma plataforma, é a única plataforma que a gente tem paga, que no início... O Meetup.com, você fala. A plataforma Meetup, a gente comprou uma assinatura anual, se eu não me engano, que uma empresa doou pra gente, falou... pode ficar, porque era um valor ridículo para uma empresa, né? E aí ele nos possibilita a ter o histórico de tudo que já aconteceu, de abrir os meetups nas outras cidades. Então o Meetup também é um canal de comunicação para a gente bastante importante. Muito louco. Quando a gente fala de plataformas, quem é o dono do Meetup.com hoje? Alguém você sabe aqui? Quem comprou recentemente o Meetup.com? Ninguém sabe. Você sabe? Ele está falando ali, ó. O WeWork, exatamente. O WeWork comprou uma plataforma de comunidade. Por vários anos, a Microsoft teve a maior aquisição da história. E ela comprou por 7 bilhões uma plataforma de comunidade, que é o GitHub, né? Para desenvolvedores. Então, por isso eu fiz essa pergunta. Canal de comunicação... porque é interessante, é importante saber escolher qual vai ser o canal. Então, mulheres tecnologia, geralmente a galera de tecnologia já usa o Slack. Então, aí você define e escolhe, caso o Nubank, pega um white label, né, adaptaram não, pega Disclose, né, e usa a plataforma. E uma coisa bem interessante sobre canal de comunicação, tem um cara que tem 13 anos de experiência nisso, sobre comunidades e como as pessoas se comunicam. Esse cara é o Mark Zuckerberg, que ele criou o Facebook, né? Então, nos canais, no timeline, né, 5 até 10% do fluxo das conversas de todo o Facebook é só no timeline, 5%. A maioria das conversas estão nos grupos de Facebook. Por quê? Onde estão as comunidades. Então, eu queria ressaltar isso porque comunidade é novo, mas não é tão novo, e tem pessoas que já estão na frente com essas estratégias bem definidas, né? Saudosas comunidades do Orkut. Comunidade do Orkut. Quem daqui tinha Orkut? Opa, legal, né? Vocês entregaram a idade. Cara, Orkut, eu vou falar para vocês, eu não sou brasileiro, e já devem ter percebido, mas há muitos anos atrás, amigos brasileiros me falavam, não tem Orkut. O que é isso, Orkut? Né?
Ele cresceu, não é brasileiro, mas cresceu muito aqui no Brasil, né? Eu fiquei sabendo esses dias que o Orkut era muito famoso no Brasil e na Índia, só que só, por isso que ele morreu. Só o Brasil e na Índia. Muito bom. Beleza, temos mais alguns minutos aí. Uma rápida, eu queria que vocês deem algumas dicas, beleza? Engajamento, canal de comunicação, como organizar um evento, umas dicas rápidas e depois a gente deixa aí uns minutos para perguntas, beleza? Pensem aí se tem alguma pergunta para fazer, vão pensando, damos aí uns 2, 3 minutinhos, dicas do pessoal. A gente já falou algumas, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente não mencionou aqui era a frequência, né? A frequência de meetups ou a frequência de alguma atividade que você vai fazer dentro da comunidade e deixar aquela comunidade a par até de um calendário mesmo. Poxa, toda segunda-feira eu sei que vai ter uma informação sobre vida financeira, na categoria de vida financeira. Então, eu acho que eu deixaria essa dica mesmo, porque além de regras, além de ações para engajamento, além de eventos, eu acho que é legal você deixar à parte ali a sua comunidade de uma certa frequência, enfim. Eu acho que é muito na linha da inovação aberta para mim. De fato, não importa o tamanho da sua empresa, mas principalmente as grandes empresas, elas precisam abrir cada vez mais os muros, assim, não só para sair na busca de solução, mas também para colaborar. Não pode ser uma relação de, eu quero tirar soluções só do ecossistema, mas não, cara, como é que eu contribuo para essa comunidade, especificamente em tecnologia e inovação? Tudo que a gente está vivendo é muito novo, é só o começo, assim. A Endeavor tem um dado que eu acho incrível, que eles falam, cara, empreendedorismo era uma palavra que não tinha no dicionário nos anos 2000. Falar de empreender, de startup é bonito há pouco tempo. No passado não era tão legal assim. E essa história está só no começo. E eu acho que ela vai mais rápido e vai mais estruturado cada vez mais, conforme as grandes empresas conseguem colocar expertise, levar mentoria, levar a experiência dos profissionais para dentro desse ecossistema. E aí vão acontecendo cada vez mais coisas novas. Então, sei lá, se pudesse dar uma dica, é inovação aberta. Use com moderação. A minha dica vai ser um pouco diferente. A minha dica vai ser, se você não participa de alguma comunidade, participe de alguma. Vá atrás, veja como elas funcionam, vejam como é legal o trabalho dessas comunidades. E se você não achar uma comunidade que tem a ver com o que você quer, cria uma. Com certeza vai dar certo, com certeza vai ter gente interessada nas mesmas coisas. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo, você é uma UX Paraná. Existe essa comunidade? Pode existir. Se ninguém fez, você pode fazer. Então, se você não participa, participe. E se você acha interessante juntar um grupo de pessoas que tenham os mesmos interesses que você dentro da tecnologia e esse grupo ainda não foi criado, crie uma. Beleza? Boa, muito obrigado. E perguntas? Vamos lá, a ver quem tem perguntas. Eu vou lá. Lá levantaram primeiro. Peraí. Quem foi? Aqui? Boa. Fala para quem está dirigida a pergunta, ou para os três. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se existe uma fase ou alguma época em que, numa fase de crescimento de uma empresa, ela está apta a ter ou abrir uma comunidade. Aí é com vocês. Olha, eu acredito que não, mas assim, é claro que assim que a empresa nasceu, é um pouco difícil você construir ali uma comunidade, um grupo de pessoas que já se identificam. Mas eu acredito que se os valores estiverem muito claros, se o propósito estiver muito claro, num curto espaço de tempo, eu acredito que dá para reunir sim. E principalmente se você vai solucionar alguma demanda, alguma necessidade, sabe? Eu acho até que já existem essas comunidades, você só precisa achar e falar, opa, peraí, eu tenho algo muito legal aqui para vocês, você pode se juntar e fazer parceria, não sei. Ele queria... perfeito. Está indo. Próxima pergunta.
Eu levo o meu, peraí. Boa tarde a todos, eu sou o Gustavo, eu faço parte da Cacto Comunicação, que é a EJ de comunicação da UTFPR, e eu achei bem interessante vários pontos que vocês falaram sobre a comunicação, principalmente porque a comunicação conecta, e é essa conexão que se faz entre as próprias comunidades. E vocês falaram, no caso a Raquel, ela falou de alguns planos de comunicação e de eventos para engajar as comunidades, esses embaixadores e essa comunização em si que é tão importante. Eu gostaria de saber se dentro da organização que vocês atuam existem princípios, diretrizes formadas numa política de comunicação que definam claramente como que dá essa relação entre a organização e essas comunidades. Eu acho que é caso a caso, assim. Eu me relaciono muito bem com o ecossistema de startups, porque é o que é o meu core job, é o que eu gosto de fazer, assim. Então, acho que política de comunicação estruturado, no nosso caso, depende do programa, assim. Eu me relaciono desde estudante universitário até grandes empresas. Obviamente, tem uma série de como é que eu posso dizer? De uma série de restrições do que a gente abre ou não para outras empresas, mas assim, acho que a troca ela é muito saudável e ela tem que ser feita. Eu acho assim também que essa relação, ela passa um pouco por comunicação, mas é diferente, né? Então, você tem que estar alinhado com a área de comunicação, com o PR, com todas as frentes, mas é comunidade, né? É diferente. Então, acho que tem que ter diretrizes próprias para um relacionamento específico de uma comunidade dentro de uma empresa, com um grupo dentro da própria empresa ou fora da empresa. Acho que está muito claro exatamente quais são as regras e o que esse público precisa e o que você pode dar, como o Bruno falou. Então, acho que é isso. Olá, boa tarde. Eu sou Eliana, de Cascavel, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Samantha. Samantha, eu achei muito incrível você falando do empoderamento da mulher. E eu trabalho com mídias digitais e empoderamento da mulher por meio da mídia. Como que faz para gerar um conteúdo para essa comunidade? Tem como? A gente consegue gerar conteúdo, por exemplo, podcast? Eu acabei de seguir a comunidade, segui o Instagram, já deixei mensagem. E se eu quiser gerar um conteúdo para vocês, tipo, voluntário, como que eu faço? Então, dá para ouvir? Dá para ouvir? Então, a nossa própria comunidade gera conteúdo. Então, por exemplo, podcast a gente tem no Spotify, você procurar Mulheres de Produto, a gente mesmo faz, artigos no Medium, a gente mesmo faz. A gente as 3.000 mulheres estão convidadas e são incentivadas a fazer, inclusive se é a primeira vez que ela vai fazer isso. Então, geralmente somos nós mesmos que fazemos, mas a gente pode conversar e ver se alguma coisa rola em conjunto. Mas a gente sempre incentiva as mulheres da própria comunidade a gerarem conteúdos ou palestrarem pela primeira vez. Então, a ideia é que seja um ambiente seguro para ela se aventurar em alguma coisa que ela ainda não conseguiu fazer sozinha. Precisa de um empurrãozinho, sabe? Então, geralmente, somos nós mesmas quem produzimos os conteúdos. Mas nada impede de conversar. Nada. Boa tarde, eu sou o Thiago Teixeira. Eu sou líder de comunidade da Campus Valley, que é a comunidade de startups dos Campos Gerais, aqui no Paraná. A gente está começando, a comunidade surgiu em agosto do ano passado. A gente tem feito meetups todos os meses, Startup Weekend. E uma dificuldade que a gente tem encontrado é de fazer com que as empresas tenham interesse em apoiar a comunidade, para viabilizar os eventos, os meetups. A gente tem alguns parceiros assim, específicos que desde o começo estão com a gente, mas a gente encontra muita dificuldade em levar a comunidade para as outras empresas e fazerem com que eles apoiem. Então, quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para fazer com que, por exemplo, a Ambev, Nubank, empresas grandes assim, vejam a comunidade, vejam as atividades que a gente está fazendo e queiram apoiar os nossos eventos, nossas atividades? O nosso tempo aqui acabou, mas, cara, eu tenho total interesse de conversar com você e ajudar de alguma forma. Eu acho que...
prospectar, porque às vezes as empresas nem sabem do interesse da sua comunidade especificamente. Eu acho que é preciso ir lá e bater na porta mesmo e falar: oi, gente, a gente existe, o que vocês acham da gente fazer uma parceria, vocês cederem um espaço? Isso é de interesse das principais empresas de tecnologia. Uma dica bacana aí que pode ser quantos membros tem a comunidade, você faz quantos eventos, quantas pessoas circulam e qual é o interesse dos membros dessa comunidade. Então, a partir daí, você sabe qual empresa talvez procurar. Às vezes, procurar a pessoa certa da empresa também faz diferença. Então, se você procurar a pessoa que cuida de employer branding, com certeza, é que no caso da Nubank você tem a representação de comunidades. Mas se você procurar as pessoas responsáveis por employer branding e mostrar para elas que isso vai sair na mídia, isso vai gerar um saldo positivo, uma visão positiva sobre a empresa, geralmente eles se compadecem com isso. Obrigado, pessoal. Obrigado aqui os panelistas. Obrigado por aceitar meu convite aqui para o painel. Salva de palmas, por favor.